I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised. Você deve se submeter ao ensino. Você diz, não preciso que ninguém me ensine depois do Espírito Santo vir. Meus amigos, isso me dá motivo para duvidar se vocês o têm mesmo ou não, então. Estão vendo? Estão vendo? A forma como estão agindo quanto a isso. Estão vendo? Vejam o que vocês estão fazendo. Agora, ora, se a Bíblia diz que o Espírito Santo é o professor, por que o Espírito Santo colocou professores na igreja, então, para pôr a igreja em ordem, o mesmo Espírito Santo? Com certeza, não precisamos frequentar nenhum seminário, um grande grupo de homens para cuidar destas coisas. O Espírito Santo é um professor, estão vendo? É um professor e dá a alguém o dom do ensino. Então, vocês devem estar sujeitos a esse dom. Se aqui algum homem, digamos, quando vamos aqui e ele tem o dom de cura, fé e cura, e eu estou doente, vou até ele e digo, irmão, o que devo fazer? Ele está lá, ele é profeta, e ele está lá com um dom. Ele diz, assim diz o Senhor, William Branham, você sabe que fez certa coisa anteontem, em certo lugar, e é por isso que você está doente hoje, porque fez alguma... Estou sujeito a esse dom. Não vou dizer, você está errado, não me importa o que diga, sei quem eu sou. Agora eu morrerei nessa condição, estão vendo? Agora eu fiz algo errado. Agora, o que devo fazer quando vejo que estou errado? Digo, sim, meu querido irmão, o Espírito Santo está sobre você. E essa é a verdade, eu agi mal. Ore por mim e vou pedir a Deus que me perdoe para que eu possa estar certo com Deus. Agora, você está voltando à obediência, veja. Então eu digo, sim, voltarei e acertarei isso. Se enganei este irmão, se falei errado com aquele irmão ou irmã ali, vou acertar. Aqui, o Espírito Santo me revelou isso. Então vou e acerto isso, digo, desculpe-me, irmão, eu estava errado. Vejam eu ficar bom, vejam. Isso mesmo, mas se eu me ensoberbecer e disser, não, eu sei o tanto quanto... Vocês devem ouvir o Espírito Santo, vejam. Ele é o professor e o guia da igreja, vejam. Agora, o Espírito Santo disse... Agora, a Bíblia diz que que o espírito do profeta, Agora, um homem que fala em línguas está profetizando. Vocês sabem disso, com certeza. Agora, se um homem fala em línguas e o profeta está pregando da plataforma, então aquele espírito está sujeito a este espírito.
Se o irmão Neville está aqui pregando e está sob a inspiração de Deus e está fazendo um apelo ao altar, ou seja, o que for que esteja fazendo, contanto que esteja neste púlpito e sua voz esteja ecoando, ele está sob a inspiração de Deus, ou deveria estar. E então, se ele faz isso, então, e quando ele termina e está sentado, então, se o Espírito desce na reunião, você diz, bem, irmão Branham, ele desceu em mim no início. Eu sei que é verdade, não é o Espírito descendo em você, irmão, ou Espírito, ou irmã, seja quem for. O Espírito está sujeito à palavra de Deus. Porque Paulo disse, se um anjo vier e ensinar algo diferente, seja anátema. Todo o Espírito Santo reconhecerá que esta palavra de Deus é verdadeira, está certo? Mas agora às vezes as pessoas têm dons e o dom falará por... que coisa, é um dom de Deus e quer avançar e fazer algo, está entusiasmado. Mas tem de estar sujeito ao Espírito Santo, entendem? É um dom, portanto, não vem onde... Vejam, que as línguas não são a única evidência. Línguas são um dom, estão vendo? O Espírito Santo tem de operar isso. Agora, Paulo disse, se alguém falar em línguas na igreja e não houver intérprete, cale-se. Não importa o quanto ele queira falar, o quanto esteja clamando nele para falar, esse é o dom. Estão vendo o que quero dizer? Esse é o dom. Até eu vejo isso muitas vezes como o dom que o Espírito Santo me deu de orar pelos enfermos. Vi uma vez aqui quando disse, ali está um coitadinho, devo orar por ele. Meu coração se compadece dele. E o Espírito Santo disse, deixa-o e vai aqui a este. Cheguei a uma reunião, sentei-me lá e havia uma pobre mãe deitada, toda aleijada, deitada lá, tremendo assim. Pensei, Deus, aquela coitada. Ela olhou para cima e disse, irmão Branham, por favor, tenha misericórdia de mim. Como meu coração se comoveu por aquela coitadinha. E aqui estava uma senhora sentada, talvez com problema feminino. O anjo nunca tocou aquela mulher deitada lá. Veio aqui a esta senhora com problema feminino e disse, assim diz o Senhor, a irmã está curada. Agora meu dom, quero chegar àquela mulher lá. Mas o Espírito Santo diz para vir aqui. Estão vendo o que quero dizer? Filipe estava lá em um reavivamento com grande proveito, milhares sendo convertidos e tudo mais. Mas o Espírito Santo veio e disse, vai para Gaza, para o deserto. Haverá um homem de cor passando daqui a pouco, dá-lhe a mensagem. E ele nunca voltou. Estão vendo o que quero dizer? Jesus passou por... Ele era Deus e passou por aquele tanque de Betesda, onde todos aqueles aleijados e cegos e coxos e mancos e ressecados estavam lá. Como seu pobre coração deve ter se inflamado por aquela pobre mãe com um bebê com água no cérebro. Aquele pobre velho pai lá de pé, cego, dizendo, alguém me ajude. E aqui vem o próprio Deus da criação, movendo-se em carne, passando por ele. Passou direto por ele. Veja o que ele fez. Foi até um homem que talvez tivesse problema de próstata ou algo assim. Ele tinha há 38 anos. Conseguia se levantar e andar e ir aonde quisesse. Ele disse, quando vou ao tanque, outro pode me superar e chega lá. Estão vendo? Quando vou ao tanque, não... Jesus disse, queres ficar são? Disse, toma teu leito e vai para a tua casa. Curou aquele homem que conseguia se locomover e estava com boa saúde. Ele se locomoveu por lá por 38 anos com isso. Bem, ele estava lá, pensava que, porventura, um dia poderia pular no tanque. E ele tinha toda essa doença e a teve por 38 anos e havia pessoas morrendo, jazendo lá. Sem dúvida que Jesus queria ir até elas, mas o Espírito Santo o guiou até lá, pois a Bíblia disse que ele sabia que o homem jazia lá naquela condição. Estão vendo? Não importa o que o dom diga, deve submeter-se ao Espírito. E foi o que Paulo disse, que o dom, bem aí na nossa congregação, se submeta ao profeta. Estão vendo? Vocês têm de se submeter à ordem. É isso, é um dom. Espero que isso explique. É aí onde a igreja pentecostal fica amarrada muitas vezes. Muitos deles estão em ordem. É o que tem causado problemas no tabernáculo Branham. Estão vendo? É porque vocês, com seus dons, não sabem usá-los. E é por isso que vocês precisam do ensino bíblico, para saberem usar esse dom, para tirar o melhor proveito dele em favor do reino de Deus. Falar em línguas, eu gostaria que cada um de vocês falasse em línguas.
Eu gostaria que a interpretação de línguas estivesse com cada um de vocês, mas não conseguiriam fazê-lo ao mesmo tempo. Vocês têm de se submeter à ordem do Espírito. Quando o Espírito ungir um irmão aqui pregando, quando estiver aqui de pé pregando o Evangelho assim, então deixe seu dom se submeter a esse Espírito. Pois é exatamente como eu disse ontem à noite. Aqui Agora, muitas pessoas negam o falar em línguas. Dizem que é do diabo. E vocês, bom povo nazareno, sua própria igreja, foi aí que ela se desviou. Isso mesmo. Quando a luz do falar em línguas e os dons do Espírito vieram, vocês negaram. E uma pessoa da igreja nazarena, você sabe como eles se sentem. Se fala em línguas, você é um diabo. Conheci uma mulher hoje, isso me foi revelado ontem à noite. Uma pequena mulher em New Albany que está muito, muito doente. E depois que a unção me veio, ela foi à minha casa e o Espírito Santo lhe disse exatamente o que estava errado. Contou-lhe tudo sobre umas coisas horríveis e pecaminosas que ela fez e pronunciou sua cura. E a mulher foi embora e se encontrou com um grupo de pregadores metodistas e nazarenos que crê que alguém que fala em línguas é um demônio. E a mulher crê nisso e está blasfemando. E ela nunca se recuperará disso até que venha e receba o Espírito Santo. Você não pode maltratar Deus. Cuidado com o que está fazendo. Uma palavra contra isso o selará para fora do reino de Deus para sempre. Agora, se vocês creem que sou servo dele, se acham que Deus está comigo e me ajudando, e se minhas palavras não estão de acordo com a Bíblia, então me corrijam. Mas se estão de acordo com a Bíblia e creem que sou servo dele, é melhor prestar atenção e ouvir. É verdade. Então, aqui minhas mãos são usadas para certo propósito, mas tenho de ir àquele lugar lá para usá-las. Minhas mãos não precisam lutar por isso agora, quando meus pés estão tentando me levar até lá. É como um homem pregando. Ele está pregando. Bem, agora, há momentos em que falar em línguas faz esta mão, ou falar em línguas quer falar logo. Estão vendo? Mas não obstruam o ar. Esperem até que os meus pés me levem até lá, então conseguirei estender a mão e pegar. Estão vendo? Agora, quando um homem está falando ou pregando aqui na plataforma ou uma mensagem sendo anunciada, se o homem é de Deus, ele é ungido do Espírito para pregar a palavra. E esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo ali. Esse é apenas o seu dom ali, tentando fazê-lo começar. Mas o Espírito Santo está vindo através da palavra. E o Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. Isso mesmo. E reconhecerá a palavra e será reverente. E então, quando chegar a hora, quando o Espírito Santo deixa a plataforma, o ministro sai dali, então vocês estão em ordem. Então alguém desistiu, talvez tenha desistido e tenha uma mensagem de falar em línguas. Então ele lhe dará sua interpretação. Então observem. Não estará citando a Escritura, não estará dizendo algo. Deus não usa de repetição, entendem? Ele se levantará e dirá, assim diz o Senhor. O Senhor ou o irmão fulano de tal está deitado aqui doente. O que causou isso foi que anteontem ou em alguma época ele fez certa coisa. Saiu da vontade de Deus nisso. Assim diz o Senhor. Agora isso interpretará. É aí que o Espírito Santo só fala para edificar a igreja. Se falais em línguas e não houver interpretação correta, não o façais na igreja, fazei-o em casa. Isso é o que a Bíblia disse. Então, e se isso é verdade, então o Espírito de Deus está sobre você. Talvez ele fale e diga, todos se mudem desta parte da cidade. Amanhã virá um ciclone que devastará toda esta parte. Agora, antes que isso possa ser, ouçam, lembrem-se, falar em línguas não é muito exato. Paulo disse, seja primeiro julgado por 2 ou 3 testemunhas. Que 2 ou 3, com julgamento divino, julguem. Um homem com o Espírito Santo, sensato, são em doutrina, diz, creio que Deus estava nisso. E o próximo se levanta e diz, Deus estava nisso. Tem de ter mais um. Mais um se levanta e diz, Deus estava nisso. Então, que a parte da igreja que está nessa parte fuja o mais rápido que puder. Saia dali. Se amanhã a tempestade passar e destruir tudo, saibam que Deus está com vocês. Mas se não fizer isso, é melhor terem cuidado. Vocês têm o espírito errado entre vocês. É melhor voltarem ao altar e orar até isso sair.
toda a igreja se reúna e aquela pobre pessoa que falou em línguas deve vir junto ao altar e dizer: Senhor, alguém me ajude. Não quero ser ungido com isso. Isso está errado. Estão vendo? Então, Senhor, me ajude. Tira isso de mim. Permite que me acerte contigo. Estão vendo o que quero dizer? Então, tenha cuidado, igreja. Entende? Diga amém. Veja, se entende. Agora, esse é o verdadeiro ensino bíblico. Agora não vai... Agora, vocês ouvem... Eu os ouvi chegar e dizer: o Senhor virá em breve. Jesus vem. E as pessoas devem estar prontas. Ou algo assim. Claro, o Senhor escreveu isso na Bíblia. Se vier, virá através do profeta, saindo através dele, assim. Mas é para a edificação da igreja, vejam, a edificação da igreja. É uma mensagem direta. Todos ouviram essa mensagem, mas se, digamos, este homem aqui, se ontem ele foi infiel ao seu voto matrimonial e o Espírito Santo vier e o condenar esta manhã, isso é algo que a igreja não sabe. Vejam, ela condena aquele homem. Ele se levanta e diz: essa é a verdade, Deus me perdoe. Então Deus está com vocês. Estão vendo o que quero dizer? Então vocês não ficarão todos confusos. Vocês têm esses dons. Agora, aqui está a última citação disto. Escutem, amigos, escutem. Olhem todos para cá. Vocês têm esses dons. Você não os merecia. Deus os deu a você antes da fundação do mundo. Eles são seus. Quando nasceu neste mundo, você nasceu com eles. Desperta esse dom que existe dentro de ti. Veja, está vendo? Você nasceu com isso. Você não consegue fazer com que faça alguma... Eu não conseguiria tornar meus olhos castanhos, pois são azuis. Quem, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Está tudo no plano divino de Deus. Se eu tentasse ser um Senke ou Fini, de que me serviria? Não posso. Deus teve um Senke e um Fini. Sou William Branham. Você é quem você é. Agora, olhe, se você tomar esses dons que você tem e usá-los correta e ordenadamente na igreja, esta pequena igreja crescerá com tudo. Mas quando entra em si mesmo na carne, você a manterá enfraquecida enquanto a igreja estiver aqui. Isso mesmo. Agora, deixei claro? Espero que sim. Se não, e se houver uma dúvida que não tenha sido respondida, avisem-me e ficarei feliz em responder. Bem, isso é muito tempo. E vocês sabem, tenho bastante tempo, espero eu, para ficar aqui neste mundo. E sei de uma coisa, temos muito tempo para partir. Assim, vamos tentar manter tudo certo. Permaneça o amor fraternal, que permaneça na igreja assim. Agora, acham que devemos dispensar a igreja agora ou termos só um pouquinho de ensino bíblico? Quantos acham que devemos prosseguir no ensino bíblico? E agora, só por meia hora, irmão Neville, fique de olho no seu relógio e me dê meia hora, por favor. Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, prometi ontem à noite terminar estas perguntas esta manhã. Fiz o melhor que sei. Se errei de alguma forma, sabendo que tu amas teus filhos, tu os amas. E se tu estás em meu coração, isso me fará amá-los. Então, Pai, sabendo que às vezes os pais corrigem seus filhos, eles devem. E rogo, Deus, se fiz a correção errada, então perdoa-me. Só estou seguindo o jeito que tua palavra disse que eu saiba, e pelo testemunho do Espírito Santo que vive em meu coração. Para mim é perfeito. E rogo, Deus, que se torne perfeito para esta igreja, para que esta igreja seja aperfeiçoada no amor de Cristo. De modo que este seja um lugar onde as pessoas virão de todo o mundo para virem aqui e verem a gloriosa operação e harmonia do Espírito para dons e manifestações, a ponto de quando os pecadores entrarem no recinto, o Espírito Santo esteja tão dominante aqui que eles chorem e caminhem até o altar e entreguem a vida a Ti. Concede, Senhor. Faz-nos assim, não para sermos egoístas, não somente nós, Senhor, faz cada igreja na face da terra assim, para que o mundo saiba que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive hoje entre seu povo. Cura a doença.
Que toda a igreja aceite a cura, que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo, toda a igreja fale em línguas, interprete línguas, toda a igreja tenha cura divina e profecia e todas as manifestações do Espírito. Ó Cristo, Tu grande santo, sabendo que esse seria o meu desejo no coração, mas sabendo que Tua palavra diz que isso não acontecerá, portanto, não podemos esperar por isso. Não podemos esperar que nossa oração seja respondida, mas em nosso coração cremos nisso e os amamos e queremos vê-los salvos da mesma forma que Tu, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a... Muito bem, cantemos assim, todos juntos agora, enquanto estão, vamos cantar. Cantarei o refrão ou o verso, vocês cantem o refrão. Você não quer ser como ele? Eles estão a ponto de se acalmar agora. O que ele era? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. É o que ele era. Ele andava entre os homens, vestido como os outros homens. Você não o diferenciaria de mais ninguém. Mas ele podia ficar de pé e olhar para a congregação e saber no que estavam pensando. Isso mesmo. Quando ele falava, eram palavras que sabia-se que vinham de um coração verdadeiro, que ele sabia mesmo do que estava falando. Ora, os soldados que vieram vê-lo voltaram e disseram, nunca homem algum falou assim. Você não gostaria de ser assim? Que suas palavras fossem tão temperadas que mexessem com o coração das pessoas e as alcançassem assim. Agora, você pode ser como ele, apenas traga-o aqui, está certo? Ele o fará humilde. E quando alguém lhe bate num lado do rosto, você diz, Deus o abençoe, irmão. Sei que não teve intenção de fazê-lo. Quando lhe traspassaram as mãos e o lado e tal, ele disse, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Foi isso, perdoador, de espírito humilde. É como devemos ser, é como temos de ser, se chegarmos a ter parte no arrebatamento. Agora, quando ficar assim, direi que você está se aproximando do Espírito Santo. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how
let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives.